Salve galera! O tema do vídeo de hoje é por que a esquerda não se une? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero, como sempre, agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Você pode ajudar o canal a partir do Apoia-se ou via Pix, que está aqui na descrição desse vídeo. O tema do vídeo de hoje é polêmica, muita polêmica. Por que a esquerda não se une? Cadê a unidade de esquerda? Todo mundo que acompanha os debates políticos, né, os debates na internet, os sites de esquerda, os espaços de reflexão e tal, tá sempre ouvindo falar de unidade da esquerda. A esquerda precisa se unir, a esquerda tem que estar unida, união da esquerda, unidade do campo progressista e tal. E por que, gente? Por que a esquerda não se une? Por que ela é tão fragmentada? Por que existe o ditado que fala que a esquerda só se une na cadeia? Vamos pensar juntos. Primeiro, a direita, pensada enquanto representante orgânica do capital, da burguesia, né, os partidos, as organizações, os intelectuais, as expressões políticas da burguesia, tem mais facilidade para se unir por um motivo bem simples e objetivo. Eles defendem a ordem existente. Então, quando você defende a ordem existente, é muito mais fácil você estabelecer a união a partir da defesa da ordem. Porque, veja, note bem, existe concorrência entre os capitais. Então, todo capital, capital bancário, capital agrário, capital comercial, enfim, todos os setores da burguesia, do capitalismo, eles têm interesses em manter essa ordem burguesa, manter essa ordem fundamentada na exploração e na propriedade privada dos meios de produção, mas eles também têm interesses específicos. Então, por exemplo, a política monetária, a política fiscal que o agronegócio defende não é exatamente a mesma que a Fiesp defende. Os interesses de legislação não são exatamente o mesmo. Por exemplo, o valor do câmbio brasileiro, a política cambial, não é exatamente a mesma. Então eles têm interesses específicos, contradições, conflitos, contradições e conflitos não antagônicos. Mas é muito tranquilo para eles estabelecer uma unidade frente, por exemplo, a um crescimento do movimento popular da radicalidade de massas, que foi objetivamente o que aconteceu em 64. Em 64 você tem um crescimento, aliás, né, já a partir do final dos anos 50, você tem um crescimento do movimento sindical, um crescimento do movimento popular, uma radicalidade crescente das massas trabalhadoras, que é congregado na perspectiva das reformas de base, e aí toda a burguesia brasileira, o latifúndio, a indústria, o grande comércio, o capital estrangeiro e por aí vai, se unem em prol do golpe de 64. Então veja, existem divergências, concorrência entre os diversos setores da burguesia e suas expressões políticas, mas é muito tranquilo para eles estabelecer unidade na hora de manter a ordem existente, ou até na hora, inclusive, de provocar rupturas institucionais para defender a ordem, como foi o caso já citado do golpe de 64. Aquilo foi uma ruptura institucional. A burguesia se uniu, vamos derrubar o sistema político e vamos criar outro. Percebe? Ou seja, a despeito de também existir desunião na direita, quando você defende a ordem, quando você é sujeito defensor da ordem, é muito mais fácil estabelecer uma unidade de objetivos, porque você tem uma espécie de praticidade objetiva da ordem, né? A burguesia, ela forma seus generais, seus políticos, seus jornalistas, seus intelectuais, seus administradores que estão acostumados à gestão do cotidiano da ordem burguesa, estão acostumados à gestão do capitalismo, estão acostumados a gerir o aparato econômico do Estado, o sistema político, a estrutura empresarial, o mercado financeiro e por aí vai, de acordo com o que ele é para se reproduzir, percebe? Então, é como se a burguesia, ela forma seus intelectuais, seus líderes políticos próximos à gestão do poder. A gente está falando de gente que tem experiência em gestão do poder, gente com experiência na gestão do aparato econômico, gente com experiência administrativa, gente com experiência de mandar. Tem inclusive uma reflexão do Louis Althusser, naquele clássico texto Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado, e que o Althusser fala que a escola
para a classe trabalhadora e ensina a classe trabalhadora a obedecer, a receber ordens. E a escola para a burguesia ensina a galera a mandar, a liderar, a comandar, né, o processo, os processos políticos, os processos econômicos, os processos sociais e por aí vai. Então, é por isso que é mais fácil para a direita estabelecer unidade de princípio, unidade de ação. O que a gente chama de esquerda é um largo setor político-social que é composto de sindicatos, movimentos sociais, partidos políticos, intelectuais, coletivos e por aí vai, que representa diversas camadas e frações da classe trabalhadora e das camadas médias. Então note, a burguesia ela é fracionada. Você tem uma burguesia agrária, você tem uma burguesia comercial, você tem uma burguesia bancária, embora essa divisão não seja mecânica, em última instância os capitais estejam todos imbricados, todos conectados, especialmente na era da financiarização da economia. A classe trabalhadora, ela também tem frações, viu, gente? Assim, ser trabalhador, por exemplo, numa cidade do Agreste pernambucano, trabalhando na agricultura em Bezerros, não é exatamente a mesma coisa do que ser um trabalhador de uma indústria em Recife, por exemplo, sabe? Ao mesmo tempo que ser um seringueiro no Pará e ser um industrial, um trabalhador industrial do ABC Paulista, não é exatamente a mesma coisa. Claro, são segmentos da classe trabalhadora, mas tem diferenças de composição de relações sociais, de visão de mundo, de cultura, de composição familiar, de uma série de questões. E a própria diversidade de organizações de esquerda expressa a própria diversidade que tem na classe trabalhadora, especialmente num país continental e muito fragmentado do ponto de vista regional, como é o Brasil. Então, note, é normal que você tenha organizações políticas que representem ou busquem representar segmentos específicos da classe trabalhadora. Então, por exemplo, uma organização que é muito voltada para uma defesa em abstrato da ecologia, da paz, do meio ambiente, dos direitos humanos, contra a violência, do pacifismo, do mundo é belo e não sei o quê, ela está, consciente ou não, buscando representar, buscando organizar, buscando ser um sujeito de um setor da pequena burguesia, né? Que é muito mais simpática, é muito mais suscetível a esse tipo de discurso. Uma organização política que está procurando falar, por exemplo, de emprego, de renda, de serviços públicos, de direito, um discurso muito mais centrado na dimensão econômica, por exemplo, ele está muito mais preocupado em representar um setor da classe trabalhadora, formal ou informal, das grandes cidades, que é muito mais suscetível na conjuntura e na configuração atual a esse tipo de discurso. Ou seja, você busca, isso muda historicamente, viu, gente? Tipo assim, o que atrai a classe trabalhadora, o programa imediato, politicamente a classe trabalhadora brasileira nos anos 60 não é o mesmo que hoje, por exemplo. Consciente ou não, você vai estabelecendo diferenças ali que representam diferentes segmentos da classe trabalhadora, das frações da classe trabalhadora, das frações das camadas médias. Porque, veja, dentro dessa noção de classe média, existe muita diferença. Por exemplo, Cauê foi por muito tempo protocultural, né? Cauê andou muito com o povo da cultura, com artista, com músico e tal. A gente pode falar que artista, músico, galera da cultura, das artes, da dança, não sei o quê, meio que muitos são trabalhadores da cultura, mas alguns também são de classe média. E não deixam de ser trabalhadores da cultura por causa disso, mas tem uma renda melhor, maior e tal. Essa galera da classe média ligada, por exemplo, à economia da cultura, é de classe média, mas tendencialmente não tem o mesmo tipo de cultura, de subjetividade, de posicionamento político que uma galera da classe média ligada à média propriedade. Então, assim, o universo cultural, político, subjetivo de uma pessoa que é um trabalhador da cultura e de um dono de 3 mercadinhos, de uma rede mercadinho, tendencialmente não vai ser o mesmo. E a gente poderia, sociologicamente, de acordo com o nível de renda, de acordo com o consumo cultural, de acordo com o grau de instrução, de acordo com a inserção na divisão social do trabalho, falar que ambos são classe média. Não, suave, mas assim, tendencialmente eles vão responder a posições políticas, a programas políticos diferentes,
Compreende? Então veja, primeira coisa, a esquerda em si, a divisão da esquerda representa divisões objetivas da própria configuração objetiva das frações de classe, das divisões dentro da classe trabalhadora e das camadas médias e, como eu disse, no caso do Brasil, porra, da dimensão continental do nosso país. Veja, gente, tem algumas coisas que são engraçadas. Por exemplo, eu não vou falar nome de organização, porque aqui isso poderia causar treta, poderia, enfim, dar problema com alguém. Mas, por exemplo, eu viajo o Brasil inteiro. Eu conheço organização que é muito forte no Rio Grande do Sul. Tem base popular no Rio Grande do Sul, mas não existe em Pernambuco. Mas no Rio Grande do Sul, porra, é forte pra caralho. Eu conheço organização que é muito forte, organização política, que é muito forte no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Maranhão, pô, forte, tem base popular, tem sindicato, tem ocupação, papapá, mas não tem base no norte do Brasil. Não tem nada no Pará, não tem nada no Amazonas, por aí vai. Sabe, organização que é forte pra caramba, Minas Gerais, várias ocupações, vários trabalhos territorial, vários trabalhos comunitários, papapá, mas quando chega em Santa Catarina e no Paraná não tem nada. Ou seja, a própria diversidade de organizações políticas, a fragmentação diz respeito também à própria composição territorial do nosso país. Mas tem uma outra camada, que é uma camada de tradições políticas. Porque, veja, quando se fala em esquerda, o que é esquerda? Vamos tomar a clássica definição do Bobbio, né? Esquerda são aquelas pessoas que querem reduzir as desigualdades sociais e aumentar a participação popular, porque entendem que as desigualdades não são dado natural e que podem ser diminuídos de acordo com a ação política. Não, suave, mas veja, dentro do que a gente chama de esquerda, tem diversas e diversas concepções, porra. Não é porque a gente é de esquerda que a gente quer o mesmo, isso é falso. Percebe? Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse ano está fazendo 100 anos do PCB. Né? O PCdoB, que foi fundado em 62, também diz que comemora 100 anos. Suave, nem brigo por isso, eu tenho mal o que fazer na minha vida. Mas veja, o PCdoB, por exemplo, ele é parte do governo aqui em Pernambuco e é parte do governo da prefeitura em Recife. Desde o começo, há muito tempo, assim, muitos anos e tal. Note bem, só dando 3 exemplos. Recife é a capital mais desigual do Brasil. E a capital mais desigual do Brasil há mais de 20 anos. Pernambuco tem o maior nível de desemprego do Brasil. Pernambuco, no universo de 10 milhões de habitantes, tem 2 milhões de pessoas passando fome. Pernambuco praticamente não tem uma política de moradia popular. O que existe são políticas de crédito subsidiado, linhas de crédito para a classe média comprar casa. Mas política de moradia popular realmente não existe. Então veja, o PCB é um partido de esquerda, o PCdoB também é um partido de esquerda, mas eles têm até um nome parecido, né? Mas por que eles não estão juntos? Porque são concepções de política, de tática, de estratégia, de programa muito diferente. O PCdoB acha que tem que compor a prefeitura do Recife com o João Campos, que é um cara que é liberal, e que toca uma política privatista. Por exemplo, recentemente o João Campos anunciou a privatização de vários parques aqui do Recife. O PCB acha que não. Tipo assim, dá pra se unir porque é todo mundo de esquerda? Não, porra. Porque são objetivos bem diferentes. Percebe? Não é o mesmo objetivo. No programa do PCdoB tá dizendo que eles querem o socialismo. Beleza, no programa da gente também a gente diz que é o socialismo. Só que assim, parece o mesmo objetivo final, mas não necessariamente é. Porque, note, existem divergências de tática e de estratégia. De maneira bem geral, bem rápida. O que é estratégia? A estratégia é o objetivo final, onde você quer chegar. Imagine uma estrada, você quer chegar no lugar. É como se a estratégia fosse a definição de onde você quer chegar e por que você quer chegar nesse lugar. E a tática seria o caminho, os passos que você vai percorrer até chegar nesse lugar, tá ligado? É como assim, é como se a estratégia fosse, porra, pega um mapa, vamos por esse lugar para chegar nesse lugar por causa disso. Como é que a gente chega nesse lugar? Não, vai ser por essa trilha, vai ser por aquela trilha e tal. A estratégia é como você vai concretizar o objetivo, percebe? E veja, no discurso de boca, todo mundo que é a favor da classe trabalhadora, todo mundo, pá, não sei o quê. Só que são diferentes táticas e estratégias que não dão para conciliar a nível de uma unidade mais sólida, mais orgânica. Por exemplo, na Bahia, a gente tem 16 anos de governo do PT, né? Agora,
vai completar 8 anos do senhor Rui Costa. A Bahia é o estado em que a polícia mais mata no Brasil. Grande parte, inclusive, dos assassinatos são de pessoas negras. Tipo assim, dá para compor o governo baiano assim? A gente acha que não. A gente acha que não é justificado chegar no governo para manter e aprofundar, porque a Bahia não era o estado que mais matava no Brasil, que a polícia mais matava no Brasil, era o Rio, era São Paulo, Pernambuco estava na frente, um bocado de gente estava na frente, e a Bahia passou todo mundo. Ou seja, manter e aprofundar uma política de carceramento em massa, de guerra às drogas, de violência policial, de punitivismo, porque, veja, o senhor Rui Costa, o governador, ele é reacionário, ele é um cara conservador. Ele é um cara que tem um discurso que não perde nada para um Datena, para um Marcelo Rezende da vida, sabe? Para aquele Siqueira Júnior, esse tipo de alma cebosa. Então, não, a gente acha que não está correto ajudar a fortalecer o aparato penal do Estado burguês. Algumas organizações de esquerda acham que estão em nome de objetivos XY. Dá pra gente andar junto? Porra, não dá, pô. Tá ligado? Não dá. Mas veja, não é só não dar nos objetivos, é também às vezes não dar nas formas de luta. Outro exemplo. Eu participei de uma ocupação da UFPE, da reitoria da UFPE, contra a EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma empresa pública, mas de direito privado, aprovado na época ainda do governo do PT, que ajuda a privatizar os hospitais universitários. Foi um retrocesso na concepção da conexão entre ensino, pesquisa e extensão e na autonomia, né, das universidades públicas. Pois bem, tinha muita gente que estava contra a EBSER, mas que tinha gente que era contra a EBSER, mas não queria fazer fechamento BR, não queria fazer protesto, não queria fazer ocupação de reitoria. Queria fazer o quê? Queria fazer caravana para negociar com a Haddad, que era ministro da Educação na época, né, quando foi criado o projeto da EBSER. E depois o outro ministro da Educação, que eu não vou lembrar o nome imediato, que foi que substituiu a Haddad. Então, não, teve uma discordância no âmbito do movimento estudantil. A gente achava que, isso é um projeto que veio do governo petista, foi chancelado, inclusive, na época, pelo senador Humberto Costa. O governo petista não vai decidir tirar o projeto de pauta se a gente não fizer pressão política, se a gente não causar, se a gente não conseguir mobilizar realmente a opinião pública. Não vai ser sentando na mesa para negociar com o governo federal, a gente vai conseguir tirar isso de cena. É preciso mostrar força para depois negociar. Tem uma galera que tem alergia à ação direta. Não quer fazer ocupação, não quer fazer fechamento BR, não quer fazer protesto. Tudo é um gabinetezinho para negociar no ar-condicionado, né? Um pouco tem um tesão para ar-condicionado e é uma coisa impressionante. Percebe? Então, assim, tem divergências aí também. É claro que a cultura política brasileira, e aqui sim, tem um problema muito grande que é de autoconstrução das organizações políticas. Aqui é muito difícil formar uma frente, formar uma unidade mais ampla em prol de uma pauta, porque todo mundo quer recrutar seus militantes, todo mundo quer se autoconstruir. Em outros países, como a Argentina, é muito mais tranquilo você pegar várias organizações de esquerda e dizer assim, bicho, a gente quer estatizar, sei lá, vamos imaginar, estou dando um exemplo hipotético, quer estatizar a água. A empresa de água foi privatizada. A gente quer estatizar porque não tem água. É muito mais tranquilo as 10 organizações de esquerda sentarem, definirem juntos uma campanha, criar um movimento, para depois que o movimento tiver grande, depois que tiver uma grande mobilização de massas em prol da estatização da água, aí a galera disputa, se mata para ver quem lidera o bagulho, quem recruta mais militante, quem tem uma posição de sair mais popular frente às massas trabalhadoras. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil é muito difícil se reunir para começar esse movimento. Não é que a gente disputa depois que já tem um movimento grande, consolidado em prol de uma pauta. Aqui é muito difícil criar esse movimento. O grande exemplo disso é um exemplo, inclusive, que eu sempre dou, né? Tipo assim, todo mundo tá cansado de ouvir isso. É que, sobre junho de 2013, tem um documentário petista, na verdade tem vários documentários numa perspectiva política petista, mas o principal deles é a Democracia em Vertigem, da Petra Costa. Tem um documentário reacionário e não tem um documentário marxista. Então, assim, as organizações marxistas no Brasil não têm a dignidade de conseguir se reunir
para dizer assim, meu irmão, vamos fazer uma leitura marxista aqui no audiovisual do que foi junho de 2013. Vamos lançar aqui um documentário nosso, grande, de peso, para fazer exibição no Brasil inteiro e para disputar essa narrativa, essa memória histórica. Isso é impossível de fazer no Brasil. Impossível não, impossível é foda, né? É difícil fazer no Brasil, assim como várias outras iniciativas. Então, veja, existe aqui no Brasil uma tendência muito maior à autoconstrução das organizações prévia a um processo de criar um movimento. Não é que na Bolívia, na Venezuela, na Argentina, no Uruguai, no Chile, não tenha disputa de organização, não tem autoconstrução, não tenha disputa de liderança. Tem também. Só que nesses países, por exemplo, eles conseguem ter uma unidade maior para criar o movimento. Depois a gente disputa. Aqui no Brasil, não. No Brasil tem uma coisa que é muito comum, que é assim. Pô, sei lá, tem um protesto. Aí, pô, abriu para as falas o microfone. Aí tem uma organização. Aí essa organização aí se inscreve para falar. O dirigente do partido, aí o dirigente do coletivo de mulheres, que é do mesmo partido, o dirigente do coletivo negro, que é do mesmo partido, o dirigente da frente sindical, que é do mesmo partido, o dirigente da frente do Campo Moradia, que é do mesmo partido, o dirigente da frente jovem, que é do mesmo partido. Aí fica uma disputa, pô, inútil, para ver quem fala mais no microfone, e aí 7, 8 falas da mesma organização, por aí vai, sendo que é muito mais preocupado para ver naquele pequeno ato quem fala mais do que, meu irmão, como é que a gente vai trazer 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas para esse movimento. Aí quando tiver 1 milhão de pessoas, aí a gente quebra o pau, porra. A gente disputa, percebe? Então veja, não existe problema em ter uma esquerda fragmentada. Isso é normal, é do jogo, sabe? Eu não quero ter, por exemplo, uma aliança orgânica, estratégica, com quem defende guerra às drogas. Eu não quero ter uma aliança orgânica, estratégica com quem defende encarceramento em massa, sabe? Com quem defende que banqueiro tem que enriquecer, com quem se orgulha de ter dado lucro recorde para banco, com quem não faz reforma agrária, com quem é parceiro de latifundiário, com quem encheu a borda de dinheiro da Rede Globo. É tranquilo isso. É tranquilo. Quem defende uma perspectiva, uma estratégia revolucionária, vai ter dificuldade sim, isso é normal, de se aliar com organizações de esquerda reformistas. Ou, no caso do Brasil, né, como eu debati no vídeo do meu canal Reforma ou Revolução, notas sobre a falsa polêmica, no caso brasileiro, são organizações reformistas que não conseguem apresentar reforma nenhuma, né? É tranquilo. Qual é o problema real do Brasil? O problema é que a gente tem muito forte uma cultura de autoconstrução. Uma cultura de... A gente tem uma dificuldade de estabelecer uma unidade de ação mínima para crescer o movimento e depois a gente se matar, bicho, disputando. Tipo assim, a gente se mata antes de criar qualquer coisa, entendem? O problema aqui no Brasil, então, eu acho, por exemplo, sinceramente, para mim é injustificado, por exemplo, que não se junte as organizações que se afirmam como socialistas e comunistas no Brasil para criar uma produtora audiovisual. Porra, cria um bagulho grande que garanta a produção de filme, de documentário, de, sabe? Pô, e aí, bicho, sei lá, cria um conselho, cada organização tem seu representante e vai pactuando as coisas. Para mim é muito difícil entender a dificuldade que a gente tem de, por exemplo, o Brasil tá tendo uma pandemia de fome, pô. Tem mais de 100 mil brasileiros em situação de insegurança alimentar grave ou moderada. Da gente criar uma frente nacional de luta de combate à fome e criar ações conjuntas, unitárias, para criar um movimento nacional de pautar a questão da fome. Aí, bicho, depois que a fome for o assunto nacional e tiver milhões nas ruas, aí a gente quebra o pau para ver quem lidera. Mas vamos criar primeiro, porque assim, nenhuma organização sozinha no Brasil tem capacidade de pautar o debate político público nacional. A UP não tem, o PSOL e suas diversas correntes, né? Primavera Socialista, Resistência, Revolução Solidária, CST, MEIS e por aí vai, não tem. O PCB não tem, o Alicerce não tem, o Polo Comunista Luiz Carlos Prestes não tem, as Brigadas Populares não tem, enfim, etc, 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 etc. Vou ficar falando o nome de organização aqui, eu não saio daqui. Então, assim, ninguém sozinho tem capacidade de pautar
debate político no plano nacional. Se a gente não cria uma dinâmica mínima de unidade de ação para determinadas ações, unidade de ação para determinadas ações ficou engraçado, né? Mas enfim, unidade de ação para determinadas lutas, muito dificilmente a gente vai colocar essas lutas num plano de visibilidade nacional necessária para mobilizar milhões, percebe? Então é normal a gente que não está fundamentado na propriedade privada dos meios de produção, a gente que não é gestor do sistema político burguês, a gente que não é intelectual da ordem, é normal, é tranquilo de entender a dificuldade de unidade. É muito mais fácil se unir quando você é gestor do sistema. E também é normal e saudável que existam divergências, debates, polêmicas, porque existem tradições políticas, tradições teóricas distintas. Então, o trabalhismo não é o mesmo que a tradição comunista. A tradição comunista não é o mesmo que a tradição anarquista. A tradição anarquista não é o mesmo que a tradição petista. E por aí vai, é normal. O problema real do Brasil é que há uma tendência estrutural à autoconstrução e uma dificuldade mínima de estabelecer unidade de ação. Esse que é o X da questão. Temos, diferente dos nossos vizinhos latino-americanos, isso eu afirmo tanto por estudo, quanto por conhecer, por conversar com a galera que é militante em outros países, nós temos uma dificuldade muito maior que nossos vizinhos de estabelecer unidades mínimas de ação em torno de determinada pauta para depois a gente brigar por protagonismo. A gente briga primeiro e normalmente, bicho, briga para não liderar nada, né? Tá ligado? Assim, vamos brigar para ver quem é o líder. Quando você vai ver, tem 50 pessoas no ato. Aí tá brigando no microfone para ver quem fala mais. Sendo que das 50 pessoas do ato, 45 é militante. Você não vai recrutar ninguém, tá ligado? Mas a galera tá lá brigando para fazer um negócio. Esse que é o problema real, objetivo hoje das esquerdas no Brasil. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, olhar os cursos do Classe Esquerda, as camisas da Bolivariana, entrar na nossa lista do Telegram, que está aqui na descrição do vídeo. Olhar, agora a gente tem uma parceria nova com Revolu Story, né? Comprar os cartazes, os bagulho lá, olhe no site, tem cupom de desconto, enfim, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.